Professor Villa, o ponto que o Gustavo Uribe traz para a gente é como os Estados Unidos estão encarando essa visita do presidente Lula à China em pautas sensíveis, por exemplo, referente a questões de tecnologia e questões ambientais. Quando a gente coloca aqui numa balança a visita de Lula aos Estados Unidos, encontro com Joe Biden, a visita de Lula à China, encontro com Xi Jinping, a China sai ganhando? O Brasil que sai ganhando. Certamente os acordos, que ainda não sabemos em total com a China, mas é possível presumir alguns deles, é uma visita muito mais produtiva do que a visita feita pelo presidente Lula aos Estados Unidos, né? Ou seja, as relações econômicas, portanto, entre Brasil e China, elas tendem a ser cada vez maiores. E o desafio vai ser como a diplomacia brasileira vai se equilibrar com a União Europeia, volto a dizer, com os Estados Unidos e com o Mercosul, né? Lembrar também, por fim, eu vi que a cerimônia, eles acabaram de se retirar ali do local, e um banquete, eu estou, na verdade, interessado em que o Américo nos fale do banquete, viu? Porque deve ser um banquete muito gostoso, comida chinesa é muito boa, mas lembrar o seguinte, que com os Estados Unidos, nós temos relações históricas, políticas, ideológicas, religiosas. Com a Europa, idem. Com o Mercosul, idem. Com a antiga União Soviética, nós tínhamos o intercâmbio, era um país ainda cristão ortodoxo, portanto, através do cristianismo e através do marxismo, porque o marxismo é ocidental. Quando você lê um texto do Lenin, do Trotsky, por exemplo, ou até do Stalin, as referências sempre são à Europa. Quando você vai para a China, e eu digo isso com tranquilidade, porque eu li muita coisa que o Mao Tse-tung escreveu, é outro mundo. A religião não tem nenhum caminho. O marxismo chinês não tem nada a ver com o marxismo ocidental, inclusive porque o Partido Comunista Chinês foi fundado em 1921, 2 anos após a criação da Terceira Internacional Comunista por Lenin em Moscou. Portanto, ele é produto de uma outra conjuntura histórica. Foram 12 pessoas que fundaram, um deles era o Mao Tse-tung. Então, quando você lê os textos do Mao sobre a contradição, sobre a prática, sobre a guerra popular prolongada, sobre a questão Yunnan, que ele nasceu em Yunnan, na província de Yunnan, todas as referências históricas é da história chinesa e é muito difícil nós entendermos, né? Movimento 4 de maio, hoje eu sei o que é o movimento 4 de maio, mas eu não sabia naquela época a importância desse movimento estudantil. Então a questão que se coloca é que é um outro mundo, e esse é o mundo que vai seguir nesse século, e nós vamos ter cada vez mais, além de saber inglês, que os chineses falam também tão bem, né? Nós vamos aprender um pouco mandarim, os institutos Confúcio estão espalhados pelo mundo e pelo Brasil, nós vamos ter que conhecer um pouco melhor a China, sair do folclórico, né? Daquela visão até muitas vezes pejorativa da China, que muitos têm ainda no Brasil, e entender a complexidade do que é a China. Lembrar que, por fim, no século XVIII, na primeira metade do século XVIII, a maior potência do mundo era a China. A configuração territorial que a China tem hoje, ela conquistou no século XVIII. Aí você vai me falar, e o século XIX? Aí tem a crise, várias crises, rebeliões camponesas, um dia a gente fala sobre isso. É o nome da Praça da Paz Celestial. Por que chama Praça da Paz Celestial? É um movimento campesino, né? Por isso que chamado Praça da Paz Celestial, que parece paradoxo num estado marcado pelo ateísmo, etc. Eu não vou falar a história da China aqui, não vou cansá-los. Mas só a questão que se coloca, portanto, é que é um momento histórico que nós estamos assistindo, né? Num país que tem uma outra tradição, que foi humilhado no século XIX pelo Ocidente. Imagine um último exemplo. Hong Kong ficou sob ocupação 150 anos do Reino Unido. Imagine qualquer um de nós, Uribe, Carol, qualquer um de nós que nos acompanhe, o Rio de Janeiro ficar sob ocupação britânica 150 anos. Imagine, se coloque no lado dos chineses, é uma humilhação, né? A guerra do ópio, né? O que o Japão, nós depois um dia podemos falar, né? Da invasão japonesa, da ocupação japonesa, das experiências genéticas, dos campos de concentração, do extermínio de milhares e milhares de chineses, dos estupros, o caso de Nanquim. Eu
podia apresentar aqui um rol de 20 questões pavorosas da conquista da China. Então, hoje você tem o Xi Jinping é um nacionalista muito mais do que um marxista. Eu li, desculpe, meio por cima, A Governança na China, 2 volumes. Meio diagonal, sabe? Leitura diagonal é assim, para dar uma olhada no que ele pensa. Ele é um nacionalista chinês e as referências fundamentais que ele faz são a história chinesa, grandes momentos da história chinesa. Então nós vamos ter também, nós como no campo do jornalismo, de nos habituar a um outro mundo, assim como no campo financeiro, saber que tem o dólar, mas logo, nas cotações de câmbio, não vamos só olhar o dólar e o euro. Vamos olhar o yuan, né? E falar, pô, como é que está a moeda chinesa? O mundo mudou. O Brasil tem de entender isso, está entendendo. Agora, isso não significa, por fim, ficar sob dependência da China. Isso é outra coisa. Tem de manter a nossa política de independência, uma política externa independente, pragmática, responsável, como chamaria o Azeredo da Silveira, e se equilibrar entre as potências e essa remodelação da geopolítica mundial. E para isso, essa visita é fundamental e que tenha êxito, e tudo indica que terá.